Amados e queridos irmãos, eu quero aproveitar aqui nesta tarde, os minutos que nos restam, né? Eu quero falar com vocês. Eu quero falar sobre o seguinte tema. Quero aqui no livro de São João, no capítulo 7, versículo 37. Somente este versículo nós vamos ler. Assim está escrito: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crer em mim, o 38 também, quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Amém. É apenas este versículo, esses dois versículos que nós vamos ler. Glória a Deus. E como o tema da mensagem nesta tarde, nós vamos observar a parte A do versículo, onde está escrito o seguinte: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Amados e queridos irmãos, nós encontramos aqui neste texto Jesus fazendo algo extraordinário. Aqui nesse texto ele diz o seguinte: quem tem sede, venha a mim e beba. Mas antes de entrarmos para dentro deste contexto, desta mensagem, nós vamos entender um pouco mais sobre esta participação de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele chegou no último dia, o grande dia da festa. Para que os irmãos possam ter uma ideia, todo o varão de Jerusalém, todos os filhos de Israel, eles tinham que participar das festas. Era a festa das colheitas, era a festa dos pães asmos, era a festa da Páscoa, né, que é a festa dos pães asmos, e a festa de Pentecoste. E Jesus estava aqui neste dia, entre a multidão. Jesus não era convidado para esta festa. Ninguém convidou ele para nada. Ele era apenas um participante da festa que, por obrigação, ele tinha que participar. Ele não era o sacerdote, ele não era o sumo sacerdote, ele não era convidado para nada. Como para se cumprir, né, o que diz o profeta Isaías, o mais rejeitado entre os homens. Jesus inicia o seu ministério aqui no livro de João, e se nós observarmos o livro de João, desde o capítulo 1 até o último capítulo, nós encontramos água em todos os capítulos deste livro, até o capítulo 7. Observa que no capítulo 1, Jesus transforma água em vinho. No capítulo 2, eu não me lembro, mas todos eles têm. No capítulo 2, Jesus tem um encontro com Nicodemos e fala de batismo nas águas, nascer da água do Espírito. Capítulo 3, Jesus encontra a mulher samaritana, se eu não me engano. Mas todos os capítulos aqui no livro de São João, do 1 ao 7, todos falam de água. E
E neste dia Jesus não era convidado para nada. Só que Jesus ele tinha o hábito de quebrar os paradigmas dos sacerdotes, de quebrar as regras do templo. Jesus ele não veio para cumprir um ritual humano, o ritualismo que vivia o sacerdote, o sumo sacerdote. A população daqueles dias, quando o sacerdote dizia senta, todo mundo sentava, levanta, todo mundo levantava. Aquilo era algo fora do comum e todos queriam ouvir o que o sacerdote ou o sumo sacerdote tinha a dizer. Mas Jesus, quando ele chega nesta festa, ele quebra o protocolo, ele quebra o paradigma daquela festa. Porque aquela multidão que estava ali, todos olhando, todos fitos para alguma autoridade do templo, ninguém estava esperando que alguém fosse chamar a atenção no meio daquela multidão. A Bíblia diz que Jesus colocou-se em pé. Provavelmente, se ele se colocou em pé, porque todo o resto da multidão também estavam assentados. Agora, nós não sabemos se ele subiu na cadeira, no banco que ele estava assentado, se ele subiu numa mesa, mas provavelmente tenha subido no banco. E ele começa a clamar dizendo: eu sou o rio das águas vivas, e aquele que beber da água que eu lhe der, jamais voltará a ter sede. Observa, amados e queridos irmãos, que lá no Velho Testamento, no capítulo 47, o profeta Ezequiel, ele fala de um rio chamado o Rio das Águas Saradoras. E quando ele descreve o Rio das Águas Saradoras, ele diz o seguinte: ele disse, o Senhor me levou à beira do rio das águas saradoras, e o rio ele era cheio de árvore, toda a volta, todas as margens do rio estava cheia de árvores frutíferas, árvores que serviam para o alimento, árvores que serviam de remédio, árvores que curavam, todas estavam em volta do rio. E então, amados e queridos irmãos, Deus fala com o profeta Ezequiel e diz o seguinte: Ezequiel, entra no rio. E então Ezequiel disse, eu entrei, e quando eu entrei, as águas deu pelos meus artelhos. E então o Senhor me disse, entra de novo, Ezequiel, vai mais longe, vai mais fundo, caminha mais, Ezequiel. E Ezequiel entrou mais um pouco e a água deu pelas canelas. Então ele disse, e agora, Senhor? E o Senhor disse, Ezequiel, caminha mais um pouco, entra mais um pouco. E então Ezequiel entrou e a água deu pelos joelhos. De repente Ezequiel olha para o Senhor e diz, Senhor, o que eu faço? E o Senhor diz, entra de novo, continua entrando, continua caminhando nestas águas, Ezequiel. Aleluia, glória a Jesus. E quando Ezequiel começou a caminhar de novo, as águas estavam dando pela cintura dele. Então ele disse, Senhor, e agora, Senhor? Entra de novo, Ezequiel, caminha mais, não para, não desista, caminha mais um pouco, vai em direção ao centro do rio, vai em direção ao leito do rio, vai para as profundezas do rio, Ezequiel. Então Ezequiel se prepara. Agora eu imagino que ele prepara o seu pulmão e prepara o seu fôlego, porque ele precisava entrar em um lugar profundo, em águas profundas, aleluia, glória a Jesus. E quando Ezequiel entra novamente para o meio daquele rio, então ele observa que ali não dava mais pé e que o seu corpo estava todo dominado por aquelas correntes daquelas águas. Aleluia, glória a Jesus. E então, amados e queridos irmãos, quando eu pego Jesus Cristo agora aqui no Novo Testamento, no livro de São João, no capítulo 7, no versículo 37, quando Jesus diz o seguinte, eu sou o rio das águas vivas. E então eu observo Deus falando com Ezequiel centenas de anos
Antes de Jesus Cristo se declarar o rio das águas vivas, Deus diz para ele: Ezequiel, entra neste rio. Entra neste rio, e Ezequiel começa a entrar. A mensagem de Deus para Ezequiel lá no Velho Testamento, ela é transmitida para você nesta tarde. Deus está mandando você caminhar em direção às profundezas do rio. Deus está dizendo para você: entra mais um pouco, caminha mais. Entra mais um pouco, caminha mais um pouco, porque você precisa entrar mais. Eu não quero apenas os teus artelhos, ó Ezequiel. Eu não quero apenas os teus artelhos, ó Manuel. Eu não quero apenas os teus artelhos, ó Joaquim. Eu não quero apenas o teu joelho, ó Valdomiro. Eu não quero apenas as tuas coxas, ó Luiz Alberto. Eu quero que você continue entrando, caminhando em direção ao centro do rio das águas saradoras. Aleluia, glória a Jesus. E aqui Jesus começa a exclamar e gritar, dizendo: eu sou o rio das águas saradoras. Eu sou o rio das águas vivas. Aquele que beber desta água, da água que eu lhe der, rios de água viva saltarão do seu interior. E porque saltarão águas vivas do interior do Valdomiro, do interior do Luiz Alberto? É porque Jesus vem morar dentro do teu coração. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Entra mais. Caminha mais, Luiz Alberto. Caminha mais, Valdomiro. Caminha mais, Manuel. Caminha mais, Joaquim. Caminha mais, Maria. Caminha mais, Teresa. Dali a pouco, Ezequiel ouve a voz de Deus e Deus diz para ele: e agora, Ezequiel, como é que tu estás? E então Ezequiel diz para Deus: eu não consigo ver as profundezas deste rio. Os meus pés estão sobre as águas. Os meus artelhos estão sobre as águas. O meu corpo todo está sobre as águas. De vez em quando eu afundo e até a minha cabeça se afunda nestas águas. E é exatamente isso que Deus quer de você. Envolvimento total. Quando você acordar de manhã cedo, você dizer: Senhor, eu preciso jorrar águas vivas do meu interior, porque eu sou fonte de águas vivas. Está assim de pessoas jorrando águas amargas, águas infectadas, águas do rio Tietê, águas imundas. Mas Jesus te convida nesta tarde a ser uma fonte do rio das águas saradoras. Jesus te convida nesta tarde para entrar no rio das águas saradoras, como entrou Ezequiel. Um dia Jesus Cristo chegou na beira de um poço conhecido como o Poço de Jacó, ali na cidade de Samaria. E havia naquele lugar uma mulher conhecida como a mulher samaritana. E Jesus olhou para ela e disse: mulher, dá-me de beber. E ela disse: eu sou samaritana e você é judeu. Samaritanos e judeus não conversam, não se dão bem, são inimigos uns dos outros. E por que é que você vem pedir água para mim, que sou samaritana? E então Jesus olha para aquela mulher e diz para ela: ó mulher, se tu soubesse quem fala contigo, tu pedirias de beber para mim, e eu te daria água viva, uma água que você jamais voltaria a ter sede. Aleluia, glória a Jesus. E aquela mulher olhou para Jesus e disse: mas quem é você? Por que é que você está me falando deste jeito? E então Jesus disse para ela o seguinte:
Você quer saber mesmo quem sou eu? Vai lá e chama o teu marido, e eu vou contar para você e para ele quem sou eu. Aquela mulher diz assim, mas eu não tenho marido. Então Jesus olha para aquela mulher e diz, na verdade você já teve 5, e agora você tem mais um. E este que você tem também não é seu. Aquela mulher diz assim, mas olha, este é um profeta. Este é um profeta, ele conhece a minha vida toda. Jesus disse assim, vai lá na cidade, convida as pessoas que você conhece, porque eu quero contar para eles sobre mim, eu quero dizer quem eu sou. E aquela mulher saiu pela cidade, a primeira evangelista, a primeira profeta, a primeira mulher que iria arrastar uma multidão para a beira do poço de Samaria. E quando ela volta, ela não volta só com o seu marido ou com aquele que nem era seu, ela volta com a cidade inteira. Toda a cidade de Samaria estava na beira do poço. E toda a cidade de Samaria se converteu a Jesus Cristo. A água do poço de Jacó era finita. O poço de Jacó secaria um dia. Mas aquela mulher samaritana que bebeu da água que Jesus lhe deu, jamais voltou a ter sede. E quando ela saiu da presença de Jesus para dentro da cidade, ela já não saiu mais como uma mulher que não tinha marido, uma mulher que era abandonada. Ela já saiu como um rio jorrando água sobre a cidade de Samaria. E a cidade de Samaria se converteu naquele dia. Não importa quem é você, não importa se você é samaritano, se você é rejeitado, se você é desprezado, o que Jesus está te convidando nesta tarde é para que você possa entrar. Entra no rio das águas saradoras, porque o profeta Ezequiel entrou até que ele não tivesse mais domínio sobre o seu corpo. Nós precisamos ser dominados pelo Espírito Santo de Deus. O nosso corpo, o nosso olho, os nossos braços, a nossa mão. Quando você entrar para dentro deste rio, quando o seu corpo for dominado pelo rio das águas saradoras, se você roubava, você não rouba mais, porque as tuas mãos estão dominadas pelas águas do rio. Se você olhava para as coisas erradas, se você ficava vendo depravação, você não vai mais, porque o seu olho vai estar envolvido naquele rio das águas vivas. Se você falava palavrões, você não vai mais falar, porque a sua boca estará envolvida no rio das águas saradoras. Se você sentia ódio de alguém, você não vai mais sentir, porque você estará envolvido no rio das águas saradoras. E quem está envolvido, quem está dentro deste rio, jamais volta a ter sede, jamais vai falar palavrões, jamais vai passar a perna nos outros, jamais vai dar o calote, jamais vai viver o vício. Sabe por quê? Porque você estará envolvido no rio das águas de Deus. É exatamente isso, amado e querido irmão. É exatamente isso. E neste dia, nesta tarde, eu quero convidar você. Eu quero convidar você que ainda não conhece Jesus, para conhecer o rio das águas saradoras. Aqui está Jesus dizendo, eu sou o rio das águas vivas, e aquele que beber da água que eu lhe der jamais voltará a ter sede. Jamais voltará a ter sede. Onde você estiver agora, eu convido você para aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você está aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador agora, você vai levantar a sua mão para cima. Pode levantar uma, à esquerda, à direita, ou levanta as duas e diga assim, Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma.
perdoa os meus pecados. Me dá, Senhor, a certeza da tua salvação. Liberta-me, Senhor, porque eu preciso da tua salvação. Eu preciso de ti, Senhor, eu preciso do teu amor. Se você aceitou Jesus como Salvador, agora eu oro por você. E então eu digo o seguinte: Senhor Jesus, este homem ou esta mulher que acabou de te aceitar como seu único e suficiente Salvador, eu não conheço ele, não conheço ela, mas tu conheces, Senhor. Jesus, entra no coração dele, faz morada. Jesus, escreve o nome dele no livro da vida. Escreve, Jesus, o nome desta mulher, deste homem no livro da vida. Jesus, quebra, Senhor, todas as correntes do inimigo que luta e que reluta contra a vida deste homem e desta mulher. Para a honra e glória do teu nome, Jesus. Se ele não tem força para te servir, se ele não tem força, Senhor, para entrar no rio, Senhor, pega ele, Senhor, leva ele, Jesus, arrasta ele. Espírito Santo de Deus, a tua palavra, Senhor, diz que o teu Espírito, Senhor, ele trabalha com gemidos inexprimíveis para salvar o homem. E nós sabemos disso. Vai lá, Jesus, liberta este homem, liberta esta mulher, Senhor. Liberta a vida de todos aqueles que necessitam e que carecem, Senhor. Para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Aleluia, glória a Jesus. Amados e queridos irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos fazer mais uma oração e estaremos encerrando este culto agora. Você que aceitou Jesus como Salvador, onde você estiver, se for no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, na Rússia, na China, no estado do Pará, em qualquer lugar que você estiver, procura uma igreja. Se você não tiver a Igreja Evangélica Apostólica Missões para as Nações, para congregar nela, porque a nossa igreja ainda é pequena, esperamos que ela cresça muito, mas Deus sabe de todas as coisas. Procura qualquer igreja que você se sinta bem com o povo, com os irmãos, com o pastor, Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, tantas igrejas abençoadas, né, por Deus. Não tem problema nenhum, nossa meta é ganhar alma para Jesus. Eu sou filho da Assembleia de Deus, me criei na Assembleia de Deus, tenho muito orgulho de ter crescido nas Assembleias de Deus, mas um dia Deus me tirou de lá e disse: olha, a sua missão por aqui acabou, eu preciso de você em outros lugares, eu não posso ser rebelde ao chamado do Senhor. Deus conhece o meu coração, por onde eu passei, todas as pessoas que pastorearam a minha alma, que cuidaram de mim, eu tenho muito orgulho deles, sinto saudade, às vezes uma vontade enorme de dar um abraço naquelas pessoas que eu tanto me apeguei, que tanto foram carinhosas comigo, sabe? Mas um dia Deus me levou e eu espero que todos eles estejam muito bem. Alguns já estão no céu, na glória, né? Como saudoso, muitos obreiros que Deus já levou. Então vamos orar ao Senhor. Grandioso, soberano, eterno Deus, aqui estou, Senhor. Mais uma vez, Jesus, te agradecendo e te louvando, Senhor, por este culto maravilhoso. Meu Deus, muito obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém, Jesus. Levanta suas mãos para receber a bênção apostólica. Meu Deus, estas mãos que estão levantadas agora, Senhor, eu declaro, Senhor, toda sorte de prosperidade, de bênção, felicidade. Felicidade na família, nas finanças, na alimentação, felicidade, Senhor, no trabalho, com os amigos de trabalho, com os colegas de trabalho. Eu declaro, Senhor, que onde essa pessoa colocar as mãos, Senhor, que haja bênção. Senhor, que onde essa pessoa colocar os pés, Senhor, que seja abençoado em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde. Antes de encerrar o culto, já estou dando um encerramento e o